A falta de árvores em Manaus tem contribuído para que as ventanias sejam mais fortes do que o normal. Só que ao invés de plantar, muita gente está querendo derrubar, com medo de que elas caiam e causem prejuízos. Na rua Tapajós, no centro de Manaus, a calçada passou por cima da raiz e isso trouxe consequências. As árvores perderam espaço e hoje preocupam os moradores da área. Segundo eles, algumas começaram a tombar. Há uma dificuldade muito grande, porque a gente não pode cortar por conta própria, né? Há uma proibição por isso. No fundo do quintal, uma já caiu e seu André teme que a outra atinja a casa dele. Quando vai vento forte, qualquer vento, ela balança completamente. O medo aumentou devido às ventanias e eles já pediram a autorização das SEMAS para cortar as árvores, mas só conseguiram a licença para a poda, que deve ser feita pela Secretaria de Limpeza Pública. E depois dos últimos temporais, quando os ventos fortes derrubaram várias árvores, o medo aumentou e muita gente começou a procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente pedindo autorização para cortar ou podar árvores. São pelo menos 10 pedidos por dia, só que nem todas correm risco de cair. Segundo o chefe de arborização, todos os pedidos são analisados com cuidado para evitar a retirada de espécies centenárias. Constantemente as pessoas procuram porque uma árvore está caindo folha para piscina. Dentro da piscina, está sujando sua calçada. Então, é incrível o seguinte, a mesma população que solicita corte e poda de árvores é a população que reclama da falta de arborização urbana. Em 2011, 26 mil mudas foram plantadas na capital, mas a derrubada ainda é um problema. É a falta de árvores que deixa os ventos mais fortes. Na principal estação meteorológica do IMET, um catavento indica em que direção eles ocorrem. Normalmente leste e nordeste, mas nos últimos meses isso mudou e as ventanias seguem no sentido sul. Com essas temperaturas elevadas, novamente hoje e também pelos próximos dias e até o final do mês, nós teremos aí condições meteorológicas favoráveis à ocorrência de chuvas fortes que já estão ocorrendo no estado, com descargas elétricas e rajadas de ventos. No último temporal, os ventos atingiram uma velocidade de 85 km por hora e a previsão é de que até o fim de outubro eles continuem. Para quem está desempregado, essa pode ser uma boa notícia. As indústrias já começaram as contratações temporárias e não é preciso muito para se candidatar a uma vaga. Até o fim de outubro, as fábricas do Polo Industrial de Manaus devem contratar cerca de 6 mil trabalhadores temporários para atender os pedidos de fim de ano. A maior parte desses contratos são de 3 meses, com a possibilidade de prorrogação e efetivação, caso a economia e o consumo no país continuem aquecidos. Nós devemos bater recordes de faturamento e de geração de emprego. E esse último trimestre também deve ser bastante aquecido, gerando aí um número considerável de empregos. Os setores que mais contratam são os de eletroeletrônicos, o de 2 rodas e as empresas de componentes. A função com mais vagas é a de montador. Para se candidatar, basta ter o ensino médio completo. Cícero está há 2 anos sem trabalho com carteira assinada. Aos 46 anos, ele acredita que a idade tem sido um problema. Já fui montador, calibrador, revisor, né? E hoje em dia eu tenho a profissão como operador de empilhadeira, né? E está dificultando porque eu acho, na minha opinião, é pela minha idade. O diretor do Departamento de Trabalho do Cine explica que as fábricas têm optado por funcionários entre 18 e 35 anos, mas que o mercado também aproveita trabalhadores mais velhos. Basta ter qualificação profissional. O requisito básico para a pessoa que já ultrapassou uma idade de 35 anos, o principal é ela se qualificar para que ela possa voltar ao mercado de trabalho. 13 municípios fazem parte da região metropolitana de Manaus e eles sonham em crescer integrados com a capital. Mas a proximidade não é garantia de desenvolvimento. A falta de infraestrutura ainda é uma barreira para a maioria das cidades. É o que você vê agora na 4ª reportagem especial da nossa série sobre Manaus.
fonte de mais de R$1 bilhão é tão grandiosa quanto o sonho de quem vive lá do outro lado. Gente que gostaria de estudar, trabalhar, prosperar na vida, sem precisar vir morar na capital. Não tive, né, a oportunidade que eu tenho aqui hoje. Eu acho que é melhor lá, é mais calmo, né? Aqui a cidade é muito agitada. Mas como a gente não tem essa oportunidade de estar lá, a gente está aqui. É essa a intenção da região metropolitana, é propiciar num determinado território todos os benefícios que hoje, ao longo desses últimos 40 anos, só Manaus experimenta. Então, nós temos aí, de fato, uma integração. Estimular o desenvolvimento da região metropolitana ajudaria a resolver alguns problemas de Manaus, como o crescimento desordenado, congestionamentos no trânsito e o desemprego. Com isso, os moradores do interior teriam acesso à qualidade de vida e trabalho, tirando o peso de uma cidade próxima do limite. E para atender esta demanda, a região metropolitana também cresceu. Passou de 8 para 13 cidades. Além de Manaus, fazem parte Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Manaquiri, Itapiranga, Altazes, Silves e Careiro Castanho. Nesses municípios, a principal fonte de geração de emprego e renda é a agricultura. Mas apesar dos incentivos, muito ainda precisa ser feito. O mercado no estado do Amazonas, se a gente triplicasse a nossa produção hoje em qualquer atividade, nós teríamos mercado tranquilamente interno aqui no estado do Amazonas para absorver toda essa produção. Um exemplo é Rio Preto da Eva, a 80 quilômetros de Manaus. Aqui, produtores como o seu Mário, que há 15 anos investe na produção de laranja, sofrem com a falta de financiamento para expandir os negócios. O maior produtor de laranja, é o maior produtor de peixe em cativeiro, o maior produtor de grama e o maior produtor de banana clonada. Só não é maior por falta de investimento, mas que gente para trabalhar, né, empresário para investir existe. Rio Preto da Eva também aposta no turismo para se desenvolver. Mas a prefeitura sonha em um dia trazer até indústrias da Zona Franca de Manaus para oferecer mais emprego à população. Mas aqui, como em qualquer município da região metropolitana, o sonho esbarra na falta de infraestrutura de qualidade, como energia elétrica. A empresa precisou de terreno, precisou de viabilidade, tudo isso nós conseguimos. Quando chegou na questão energética, ela não tinha condições, a companhia de energia não tinha garantia para que a empresa se implantasse. E aí, infelizmente, em 2009 a empresa não pôde se implantar, nós deixamos de agariar 1.000 empregos para o nosso município. E enquanto a infraestrutura básica não for dividida proporcionalmente entre os 13 municípios da região metropolitana, a capital vai continuar crescendo sozinha e muitas vezes sem oportunidade para todos. Se nós não tivermos as condições de manter o homem lá onde ele nasceu, com educação, com desenvolvimento, saúde, ele naturalmente migra para os grandes centros. Para quem mora próximo à capital, a criação da região metropolitana não é apenas um simples projeto, é a esperança de crescer e ser visto pelo Amazonas. Na reportagem de amanhã, você vai ver que o futuro de Manaus pode estar na educação. Obrigado a você que acompanhou mais esta edição do Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima!